Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui e a temática da live de hoje é RED-S ou RED-S, o que é e como a nutrição pode intervir. Então essa é a temática do nosso assunto de hoje que iremos falar, e isso é um assunto que tem sido muito abordado aí desde 2016, quando houveram algumas publicações, na verdade 2014 já começou a discutir esses assuntos pelo American College, e desde 2014, 2016, então tivemos alguns posicionamentos, e aí veio então essa sigla, né, para a entidade, para o meio da nutrição esportiva, que é as RED-S. Deixa eu até colocar isso aqui. Fixar aqui o comentário, que esse é o nosso assunto da nossa live de hoje. Vocês que estão aí, se quiserem participar, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, a gente pode começar ou fazer alguma discussão aqui. Então tá, então vamos dar uma importância sobre o que é aí RED-S. Bom, primeiro, antes de entender o que significa RED-S, que eu já vou, né, o que significa a sigla, mas eu vou explicar depois, é Síndrome da Deficiência Energética Relativa a Esportes. A gente costuma discutir muito isso na pós-graduação, e inclusive no nosso curso a gente tem uma aula específica de RED-S, onde a gente inclusive aborda um caso específico de uma paciente, depois a gente discute alguns outros casos. Mas antes da gente entender o que é o RED-S, a gente precisa entender ou lembrar o que é disponibilidade energética. A disponibilidade energética é um cálculo que a gente faz para saber o quanto daquilo que o paciente vem ingerindo, da ingesta energética dele, está realmente sobrando para que ele consiga realizar atividades ou manter atividades metabólicas de formas normais no corpo dele. Por quê? Porque quando tu realiza atividade física, o seu paciente ou qualquer indivíduo, quando ele realiza algum exercício físico ou uma atividade física, ele vai gastar energia durante o treino. Então imagina lá que vocês têm um paciente de endurance, um atleta de uma maratona, corrida, e ele vai fazer no dia ali seus 10K, treininho básico de 10 km. O equivalente metabólico, se a gente fizer uma conta desse equivalente metabólico desse paciente, vai variar conforme o pace dele, a velocidade na qual ele corre. Mas vamos supor que nesse treininho, um paciente bem eficiente, ele tenha um gasto, só para a gente arredondar aqui, um gasto durante o treino aí de 600 calorias. Bom, essas 600 calorias vão ser gastas independente do que ele tiver, de quanto ele estiver ingerindo no dia. Se ele passou o dia em jejum, ele vai gastar 600 calorias. Talvez ele gaste um pouco menos, vai estar mais cansado, não treino tão intenso, mas se a gente fizer a conta pelo pace, pela intensidade do treino dele, a gente faz uma estimativa de gasto. Se ele medir pelo relógio, dá uma precisão melhor ainda. Mas de onde que vai sair essa energia? Das reservas dele. Beleza. Mas o que sobra da ingesta energética dele, o que sobra são energias que a gente deveria estar ingerindo para poder fazer manutenção da nossa função diária. Acontece que se você fizer isso todos os dias, isso vai te gerar um déficit energético, que a longo prazo pode culminar numa síndrome. Então existem valores que precisam ser estabelecidos e organizados aí, quando a gente fala aí de RED-S, né? Quando a gente fala de deficiência, porque a gente precisa aprender a calcular essa disponibilidade energética. E essa disponibilidade energética, então, ela vão nos dar esses valores aí, que devem ser respeitados para que esse indivíduo, a longo prazo, não entre ou não comece a desenvolver esta síndrome. Entenda que síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então são vários sintomas que vão levar a essa deficiência. E aí então o que é essa disponibilidade energética, como eu falei, como calcula, né? A disponibilidade energética, para a gente calcular, a gente precisa saber a ingesta energética do paciente. Você pode calcular a disponibilidade energética do seu paciente quando ele chega no seu consultório, o que ele vem ingerindo. Ou você pode calcular a disponibilidade energética da dieta que você está prescrevendo para o seu paciente. Então ela é a ingesta energética
menos a disponibilidade energética, a ingesta energética, menos o gasto energético do treino. Então você tem que estimar esse gasto energético do treino por equivalentes metabólicos, ou o paciente trazer o gasto estimado para ti através de algum aparelho. E você vai dividir isso pela massa livre de gordura. Então ele é balizado pela massa livre de gordura. Esses valores de disponibilidade energética, existem ranges, variantes ali, né? Então a gente coloca aqui uma disponibilidade energética acima de 45 quilocalorias por massa livre de gordura por dia, seria uma disponibilidade energética ideal para que o seu paciente atinja performance. 45 calorias por quilograma de massa livre de gordura por dia. Entenda que isso é já subtraindo o gasto energético do treino. Ou seja, vai sobrar para que ele consiga realizar funções, melhorar a resposta metabólica, fazer sinalização para a síntese proteica, fazer recuperação de glicogênio muscular. Esse seria o perfeito ideal. Inclusive, alguns artigos bem embasados e publicados. A Louise Burke gosta muito de utilizar esses cálculos para poder fazer, quando ela faz os estudos dela bem controlado, que ela pega uma população e nessa população ela oferta toda, né, a quantidade energética ingerida para aquele público. Ela vai calcular em cima de uma disponibilidade energética de 45. Ela dá isso para garantir que aqueles pacientes tenham uma eficiência energética e metabólica boa. E aí ela vai poder avaliar isso, e isso deixa de ser um viés do estudo dela. Então 45, disponibilidade energética acima de 45 é o ideal para performance. Abaixo de 30 quilocalorias por massa livre de gordura por dia é um gatilho, começa a aparecer o risco do desenvolvimento de RED-DS, dessa síndrome da deficiência energética relativa ao esportes, que vão compreender vários sintomas. Depois eu até imprimi um negócio aqui para mostrar para vocês, tá? Então, quando a gente tem essa síndrome da deficiência energética, quando a gente tem essa disponibilidade energética consumida abaixo de 30 calorias por quilograma de massa livre de gordura por um período prolongado, a gente potencializa uma queda de rendimento, uma alteração de saúde metabólica, de saúde hormonal, diminuição de crescimento, de rendimento, enfim, vou mostrar isso para vocês mais para frente. E entre 30 e 45 são valores que podem ser utilizados por um determinado período de tempo, e a gente acaba utilizando isso muito, por exemplo, no processo de emagrecimento. Então a disponibilidade energética, ela te dá um norte de quanto você não deve dar para o seu paciente, ou quanto que seria o ideal você dar, ou pelo menos qual seria o mínimo da quantidade calórica que você deveria dar para o seu paciente. Os nossos alunos do nosso curso de formação e os alunos da pós-graduação também aprendem isso. Por quê? Porque a gente pede na pós-graduação, por exemplo, nas provas, nos cursos, no final, a gente exige que o aluno calcule e mostre para a gente a disponibilidade energética da dieta que ele está prescrevendo do paciente dele quando ele vai lá entregar a dieta para um atleta. Para o nosso curso, de formação em nutrição e endurance, inclusive eu fiz uma planilha para que os nossos alunos calculassem para cada dia, ali conforme o treino, qual é a disponibilidade energética mínima, quanto de caloria que ele deveria dar da dieta mínimo, o 30, e quanto que é o ideal, quanto que é o perfeito, o 45 ali, como eu coloquei antes, certo? Então, para a gente primeiro ponto que a gente precisava entender aqui é dessas disponibilidade energética. Você precisa calcular, você precisa entender isso, e você precisa ter uma noção. Gente, eu sempre falo isso, seja no nosso curso de formação, seja na pós-graduação em nutrição esportiva funcional da VP, seja nas palestras, nos eventos. Os cálculos servem para dar um norte para vocês, é um direcionamento, né? Existem erros, a gente tem erros possíveis aí nesses cálculos de disponibilidade energética. Por exemplo, se você não souber fazer uma boa avaliação de composição corporal. E aí a gente tem vários tipos de avaliação de composição corporal. Então, se você não souber fazer uma boa avaliação de composição corporal, você pode errar na porcentagem de gordura, e com isso você vai errar na massa livre de gordura. O American College of Sports Medicine recomenda o uso da densitometria de corpo inteiro, do DEXA, que é um padrão ouro, mas isso a gente não consegue fazer no consultório. Então você precisa
ter bons métodos, ou uma mão treinada, ou bons aparelhos para poder fazer a determinação de porcentagem de gordura corporal, para você não errar na massa livre de gordura. Outra coisa que você precisa fazer é fazer uma boa estimativa de gasto energético do paciente. E aí você precisa perguntar, questionar o paciente de como é que é realmente a intensidade, o tempo, a duração, na qual ele realiza o exercício, para você poder pegar as tabelas, se ele não trouxer essas informações para vocês, você pegar as tabelas e calcular e errar menos, né? Então a gente vai diminuir, minimizar os erros, questionando, tendo uma boa investigação, fazendo um bom questionário aí de investigação do nosso paciente, uma boa anamnese. Tranquilos? Bom, então já falamos como é que a gente calcula essa disponibilidade, e a disponibilidade energética abaixo de 30 kcal por massa livre de gordura por dia. Então, gera um gatilho que a longo prazo vai potencializar aí o aparecimento das RED-S, a síndrome da deficiência energética relativa ao esportes. Muito bem, então vamos falar de RED-S, vamos falar de REDs. Bom, já falei o que é e quais são as características dessa REDs, né? Primeiro, a RED-S ela é algo mais amplo do que antigamente a gente tinha a tríade da mulher atleta. Você com certeza já ouviu falar da tríade da mulher atleta, que compreendia alterações menstruais do sistema reprodutor, hormonais, alterações de saúde óssea e déficit energético. A RED-S é algo mais amplo, é algo mais abrangente. Ela compreende as alterações de função menstrual, ela compreende as alterações de saúde óssea e mais uma gama de sintomas que estão relacionados. E hoje a gente tem também, não é que deixou de existir a tríade da mulher atleta, porque é uma tríade, é algo que é muito presente, certo? Então a tríade está dentro de todos os sintomas da REDS. E a gente tem a tríade do homem atleta também, que também compreende algumas alterações hormonais, não necessariamente saúde óssea, que no homem acaba sendo um pouco menos evidente, tá? E a RED-S, que é bem ampla, então compreende muito mais sintomas, se torna uma síndrome, né? Não só uma tríade, se torna uma síndrome de um conjunto de sinais e sintomas que muitos pacientes vão começar a apresentar. E eles começaram a perceber isso a partir dos estudos de síndrome da tríade da mulher atleta, começaram a aprofundar, viram que a maioria das pessoas apresentava uma ingesta energética muito baixa, e quando eles começaram a realizar esse comparativo em relação à massa livre de gordura e associada ao treino, criaram então a disponibilidade energética. Eles viram que ia muito mais do que só para mulheres, era abrangente para homens e mulheres, e cada vez mais frequente, cada vez mais presente no meio esportivo. Bom, e isso tudo, digo eu, e sempre falei isso nas palestras, tem um toque aqui, nas palestras que eu dei, e eu já dei várias palestras com esse assunto, que isso tudo pode ser potencializado pelas redes sociais e pela visibilidade que hoje o atleta tem no meio, nas redes sociais. Por quê? Porque esse atleta, então, ele passa a se preocupar ainda mais com composição corporal. Gente, entenda uma coisa. Ter um corpo definido, sarado, abdômen trincado, não é obrigação e não é um sinal de performance. Isso, na maioria das vezes, muitas vezes, ele ocorre em decorrência do treinamento. Mas não necessariamente o atleta precisa ter um corpo definido, malhado, ou até mesmo forte, bonito para ser visto. Só que, com o meio social, com as redes sociais, com a visibilidade, isso se tornou, de certo modo, atrativo, esse tipo de publicidade, e aí muitos atletas passam a se preocupar, talvez excessivamente, aí, com a aparência. E isso faz com que os indivíduos passem a comer menos, cada vez menos, para buscar aquela definição corporal, aquele abdômen tanquinho, aquele algo bonito para se mostrar. E isso não necessariamente tem a ver com performance, que eu falei antes. Então acabou perdendo um pouco o foco, mas isso potencializou o aparecimento dessa síndrome, desse conjunto de sinais e sintomas que potencializou esses queda de rendimento e outros fatores que eu vou mostrar aqui para vocês.
tá? Então esse é dos fatores. Outro fator, e aí falando especificamente aí de endurance, é que há uma preocupação muito grande em ser leve no endurance, porque na corrida, digamos que isso gera uma certa vantagem. Mas a preocupação excessiva com ser leve fez uma preocupação excessiva com uma ingesta calórica muito reduzida, e isso tem ocasionado muito sintomas ou aparências ou características de REDS em pacientes de endurance, na corrida em especial, né? Mas não exclusivamente da corrida. Inclusive, há vários estudos de várias modalidades esportivas, não só a endurance, relacionados ao REDS. Se você procurar aí nos sites de busca de artigos científicos, você vai então se deparar aí com inúmeros estudos falando sobre jockeys, né, que precisam ser leves, lutadores que de certo modo fazem restrição de peso, precisam controlar peso por causa da categoria específica, corredores, ciclistas, bailarinas, mulheres da ginástica artística, olímpica e do balé, eu já falei, né? Mas do nado sincronizado, enfim, todas as categorias que têm uma correlação com controle de peso corporal. E isso acaba se tornando mais frequente, mais evidente, tá? Bom, mas Brian, tu falou, mas quais são os sintomas de que os pacientes precisam preencher para que eles atinjam ou sejam classificados com o REDS, tá? Bom, primeiro, que eles não precisam ter todos os sintomas, tá? Mas, por exemplo, sintomas comuns. Ó, aqui até imprimi, eu sou das antigas, gosto de imprimir aqui uma sequência que eu uso nas aulas para os nossos alunos aqui, que eu mostro com eles, mas vou ler aqui pra gente, tá? Então, ó, eu falei da tríade da mulher atleta. Então, primeiros sintomas, né, que estão relacionados aí a consequências relativas dessa deficiência, a gente tem as alterações de função menstrual, eu tenho alterações de saúde óssea e aí o déficit energético, que é a tríade da mulher atleta. Mas eu tenho aqui alterações endócrinas. Que tipo de alterações endócrinas podem acontecer quando uma pessoa faz uma ingesta energética privativa por um período prolongado? Eu tenho normalmente, tanto em homens quanto mulheres, uma redução de hormônios esteroides. Eu tenho na mulher uma redução inclusive de progesterona, de estradiol, alterando o ciclo menstrual e o LH pulsátil, fazendo com que essas mulheres apresentem uma amenorreia, mais do que 3 meses sem menstruar, ou ainda uma desregulação desse fluxo menstrual. Eu tenho alterações de hormônios de cortisol, eu tenho no homem também alterações de redução de testosterona, que é algo que é bastante frequente em várias modalidades esportivas. E não só nas modalidades esportivas, e aí a gente vai muito além, tá? Porque a gente pode, não necessariamente ter um REDS, porque é relacionado ao esporte, mas vários desses sintomas relacionados ao déficit energético excessivo, e aí no consultório de alguém que pretende emagrecer, talvez isso não seja algo tão incomum, né? Então, tão difícil de encontrar as alterações hormonais relacionadas aí à deficiência energética excessiva, tá? Então eu posso ter alterações de hormônios de cortisol também, posso ter pico do aumento de cortisol ou até mesmo redução, tá? Mas as questões dos hormônios esteroides são mais frequentes. E na mulher é mais fácil de perceber, porque na mulher tem o fluxo menstrual que nos permite identificar essa amenorreia e falar, opa, tem alguma coisa errada com essa mulher. Ela não está conseguindo menstruar de forma adequada e isso pode ser um sinal. Outro é a saúde óssea, né? Então, a saúde óssea que eu falei ali anteriormente é algo que a gente também só vai identificar quando o paciente apresenta uma fratura, que no endurance tem uma recorrência de fratura por estresse, por overusing, por excesso de uso, por exemplo, na pisada, no calcâneo ou nos pododáctilos ali, quando tem um paciente por excesso de treinamento e ele vai lá e faz uma microfratura, uma pequena fratura, ele começa a apresentar dor, vai pro médico e aí de retorno disso ele identifica uma fratura por estresse. Já peguei alguns casos de pacientes com fraturas por estresse no consultório por déficit energético excessivo, tá?
Então, saúde menstrual e endócrina que estão correlacionados, no caso da mulher. Saúde óssea, a gente tem alterações metabólicas, redução de metabolismo de repouso, né? A termogênese adaptativa é algo que é natural. No atleta de endurance, isso de certo modo acontece por eficiência metabólica, mas uma deficiência energética potencializa esse déficit energético, essa redução de metabolismo de repouso. Eu tenho alterações hematológicas, eu tenho alterações de crescimento e desenvolvimento em crianças, e eu tenho atendido muitas atletas da ginástica artística, olímpica, enfim, e isso é muito recorrente também nessa modalidade, tá? Nas bailarinas, nos dançadores em geral, porque tem esse controle de peso, mas em crianças e adolescentes com déficit energético há uma tendência de crescer menos. Aí eu vou fazer só um adendo aqui, você pode perguntar ou pode estar pensando aí, tá, Brian, mas então tem a ver com a questão do esporte fazer déficit de crescimento? Gente, veja bem, o esporte em si não gera déficit de crescimento. Ele, de certo modo, potencializa, muitos esportes colocam que ele pode potencializar o máximo do crescimento de um indivíduo, desde que haja um aporte energético adequado. O que acontece com bastante frequência na ginástica olímpica, vou dar esse exemplo, é que atletas dessa modalidade têm 2 pontos. Se dão bem e são mais bem... evoluem ou melhoram, têm melhor eficiência nessa modalidade se eles são menores, mas também é muito comum esse controle excessivo de peso nessa modalidade, e isso pode sim desenvolver ou piorar ou atrapalhar o desenvolvimento e crescimento dessa criança, desse adolescente, se ele não tiver uma ingesta energética de forma adequada. E aí poderia fazer com que ele cresça menos, mas não por causa do esporte, mas sim pela deficiência energética. E aí se você trabalha com essa modalidade, também é importante você estar fazendo esse controle da ingesta energética mínima, tá? A gente tem alterações psicológicas, distúrbios de humor são bastante frequentes. A gente tem alterações cardiovasculares, eu posso desregular a frequência cardíaca, por exemplo, do atleta, ou até mesmo algumas consequências mais graves. Alterações gastrointestinais, uma deficiência energética reduzida. E aí a gente volta lá para o endurance. Gente, no endurance isso de certo modo já acontece. Como que acontece? O próprio exercício em si, ele faz pelos próprios movimentos de subida e descida, por exemplo, numa corrida, ele potencializa um aumento de permeabilidade intestinal. O que mais potencializa? Uma desidratação que acontece em função do tempo de permanência em exercício, tempos prolongados. O próprio exercício físico em si também potencializa aumento de permeabilidade intestinal, perda das aderências das tight junctions. E além disso, eu falei da desidratação, eu tenho aí o déficit energético potencializando esse aumento de permeabilidade, alterações gastrointestinais, sem contar com que esse indivíduo come de forma inadequada a diluição, a concentração da bebida, da ingesta dos alimentos durante o exercício. Então são vários fatores que estão relacionados a essas alterações de permeabilidade intestinal. Então é algo que é fácil de ver no nosso consultório. Fácil, você precisa perguntar para ele, você precisa questionar, precisa estar na sua anamnese, precisa estar na sua investigação, isso para que você consiga identificar esses fatores. O que mais que a gente tem? A gente tem diminuição de performance em endurance, então eu tenho redução de performance, isso já é visto e bem embasado na literatura. Eu tenho aumento do risco de lesão, seja ela muscular, articular ou óssea. Eu tenho diminuição da resposta de treinamento, eu demoro mais para responder ao treinamento, eu tenho dificuldade em acompanhar a planilha, a periodização de treino. Eu tenho dificuldade de julgamento, eu tenho diminuição de coordenação, de concentração, eu tenho mais irritabilidade, aí linka com os fatores de alterações psicológicas anteriormente. Eu tenho aqui mais riscos de depressão, diminuição dos estoques de glicogênio, e aí eu faço um adendo porque existem autores que quando discutem REDS, e a Louise Burke, pesquisadora australiana é uma delas, que fala que talvez a deficiência não seja só energética, e que a deficiência de carboidratos, de uma ingestão adequada de carboidratos, potencialize então esses sintomas das REDS. Existem inclusive publicações
que ela fez a respeito sobre isso. E num congresso do American College há 2 anos atrás, eu e alguns colegas, inclusive o Ricardo está aí, não me deixa mentir, ela mostra e fala e faz uma brincadeira, inclusive, sobre isso na apresentação dela. Então a gente tem aí o carboidrato, o déficit da ingesta energética e também de carboidratos, diminuindo os estoques de glicogênio e aí ao mesmo tempo potencializando os sintomas de RED-S, certo? E aí eu tenho diminuição de força muscular. E vocês viram que eu falei vários sintomas que estão relacionados, todos que estão aqui nessa lâmina que a gente usa, eu uso nas aulas, então eu imprimi aqui para mostrar, para trazer aqui para vocês. Então são vários sintomas que estão relacionados aí a essa deficiência energética. Bom, Brian, e o que você faz, ou o que a gente pode fazer se a gente identificar então que esse paciente ele tem uma deficiência energética relativa ao esporte? Qual é nossa forma de atender? O que a gente tem que fazer, né? Como nutricionista? Bom, existe uma publicação que chama Red Cats, que é de Clinical Assessment Tools, que é uma publicação do American College, que fala justamente sobre pontos que você tem que prestar atenção aí na hora se você identificar um paciente com essas RED-S, né, ou com esses sintomas, tá? E eles colocam lá nessa publicação pacientes com risco vermelho, amarelo e verde, que a gente deveria, de certo modo, controlar e avaliar, né? Então, primeiro, pontos que você deve prestar atenção nesse paciente que apresenta sintomas de RED-S. Esse paciente ele tem uma tendência de distúrbios alimentares, uma anorexia, uma bulimia. Bom, se ele tem uma tendência de distúrbios alimentares, se você identificou, se você percebeu, você tem alguns sintomas que possam estar relacionados com isso, primeiro, você precisa de um suporte de um psicólogo para te acompanhar nesse caso, porque a gente não consegue, como nutricionista, tratar sozinho, de forma isolada, porque isso é um problema psicológico também, tá? Então precisa ter esse acompanhamento. Mas esse indivíduo que tem aí uma tendência, uma alteração, esse distúrbio nutricional alimentar, ele tem muito mais risco de desenvolver essas RED-S, certo? Ou então, outras condições relacionadas aí, psicológicas ou fisiológicas relacionadas a uma ingesta energética. Sei lá, vou dar um exemplo, um paciente que faz maratona, corre para 10 km, que seja 15, 20, mas que fez cirurgia bariátrica. Talvez, mas isso não existe. Não, isso existe. Existem pacientes que eram obesos, fizeram cirurgia bariátrica, emagreceram, começaram a correr, utilizaram o esporte como forma de processo de emagrecimento e continuaram no esporte. Esse paciente talvez tenha dificuldade da ingestão energética acentuada. Então esse paciente entra dentro do risco do desenvolvimento de RED-S, dentro lá da Clinical Assessment Tools, coisas que você tem que perguntar ou questionar ali na sua anamnese. Ele faz uso excessivo de controle de peso, né? Dentro de esportes que isso talvez seja mais realidade. Controle excessivo de peso nos lutadores, por exemplo, né? Nas bailarinas, no nado sincronizado. Então são coisas que, de certo modo, são bastante frequentes. No endurance, isso não tem controle, a gente não tem controle de peso, mas o controle de peso dele está aqui. Muitos pacientes fazem esse controle automático porque, como a gente conversou anteriormente, eles querem baixar peso, se manter leves para correr melhor. E aí come cada vez menos. E aí ele perde performance. A gente precisa identificar isso e questionar isso para o nosso paciente, tá? Riscos moderados. Pacientes que tenham aí anormalidades prolongadas de porcentagem de gordura muito baixa por períodos muito prolongados. Identificados por avaliação por composição corporal, levada de preferência por dobras cutâneas feitas por padrão Isaac. Não sei o que eu estou falando, isso está dentro da publicação do American College, ou de preferência, ainda melhor do que usando dobras cutâneas, o DEXA, né, que é o padrão considerado um dos padrões ouro para avaliação de composição corporal.
E a vantagem do DEXA é que ele já faz densitometria de corpo inteiro, já faz densitometria óssea, você já consegue identificar se esse paciente tem algum grau ou não, um risco de fratura, né? Se ele tem alguma coisa relacionada à fratura, tá? Ou alguma déficit de densidade mineral óssea, uma osteopenia, ou você consegue acompanhar a DMO dele, tá? Se esse paciente, por exemplo, risco moderado de desenvolvimento de RED-S, perda de peso substancial de 5 a 10% do peso corporal dele total em um mês. Sabe aquele paciente que vem no seu consultório e que fez a dieta XYZ e depois deu errado, mas ele perdeu no mês passado 20 quilos? Bom, difícil, né? Tudo bem, mas que perdeu 7 quilos. E 7 quilos, uma menina que pesa 50, já passou de 10% do peso corporal dela. Essa paciente tem um risco moderado de desenvolvimento de RED-S. Tá? Ou ainda, por exemplo, risco moderado de atenuação de crescimento, teve diminuição em casos em atletas adolescentes. Outro risco moderado de desenvolvimento, baixa disponibilidade energética, que a gente conversou lá no começo da nossa aula, nossa live aqui, por períodos prolongados, tá? Ou de forma muito abrupta. No nosso estudo de caso, que eu faço com os alunos no nosso curso de formação, eu usei um caso de uma atleta, um caso real, de uma atleta, de uma maratonista, com uma disponibilidade energética de 8 calorias por quilograma de peso. Lembra que abaixo de 30 eu tenho risco. Essa paciente tem 8, mas gente, eu já peguei paciente com disponibilidade energética negativo. Então, um risco potencial para o desenvolvimento de RED-S. Tá? Mulheres com anormalidades já funcionais do ciclo menstrual ou amenorreia, né? Uma suspensão do ciclo menstrual por mais do que 3 meses, tá? Então ela tem aí um risco potencial também para desenvolvimento de RED-S, tá? E histórico de fratura por estresse também, ela também entra no alerta para esse paciente para o desenvolvimento de risco por estresse, certo? Então aqueles pacientes que você identificou lá que tem risco vermelho, que não devem, né, que são identificados, esse paciente tem um risco muito alto de ter RED-S, eles devem ser desacreditados ou devem ser orientados a não competir, não participar de competição. O ideal seria que eles não treinassem ou suspendessem treinamento aí por um tempo, se fala em torno de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, até que ele consiga sentir melhora de performance novamente, tá? E olha só, os estudos, os artigos e essa publicação, a Red Cats, ela fala justamente que se você, por exemplo, é um treinador, um médico responsável pelo paciente, um nutricionista que trabalha diretamente com esse paciente, você deveria solicitar um contrato desse paciente. Pedir para ele assinar e falar, você está ciente de que você tem risco de RED-S, ou que você está em RED-S e você não deveria treinar, essa é a minha orientação, assina aqui. Talvez isso não seja a realidade da gente no consultório, vai ser uma orientação deles, principalmente para aqueles que trabalham com atletas de altíssimo rendimento, atletas competitivos, tá? Aqueles que estão em risco amarelo, eles podem treinar desde que eles estejam seguindo um tratamento adequado. Eu vou falar do tratamento na sequência, tá? Vai seguir aquilo que você está fazendo, então eles podem continuar treinando desde que façam os ajustes nutricionais, tá? E eles podem competir desde que eles estejam sob supervisão médica. Bom, mas então, Brian, qual que é o tratamento? Como é que a gente deve proceder no tratamento aí desse nosso paciente que está em RED-S? Primeiro, a primeira coisa que você deveria orientar esse paciente, vamos entender que ele não vai parar de treinar, vamos combinar? Seria ideal se ele está em RED-S mesmo, que ele pare de treinar, mas se ele não vai parar de treinar, você nutri, pegar o telefone e dar uma ligada, uma conversada, mandar um e-mail, sinal de fumaça, alguma coisa, para o preparador físico do atleta. Nem sempre o atleta tem acesso aí, nem sempre você tem acesso à preparação física. Desculpa, eu estou vendo uma pergunta aqui da Carolina Sena. Oi, Carol. Low carb ou quase no carb durante muito tempo pode levar a RED-S? Pode sim, é um dos gatilhos sim, tá, Carol? Para levar a RED-S, a baixa ingestão de dietas cetogênicas, inclusive, podem estar relacionadas a períodos prolongados, tá? Aumento do aparecimento de sintomas de RED-S. Obrigado pela participação.
Bom, me perdi aqui porque tem um caminhão do lixo fazendo uma barulheira aqui, mas se vocês estão me ouvindo eu vou continuar, tá? Então, vamos combinar, ó, o Chicão tá aí também, que é tem o Chicão que é preparador físico. A gente precisaria primeiro tentar dar aquela conversada com um preparador físico e dizer, olha cara, olha só, essa paciente apresenta tais sintomas, ela tem fratura por estresse, os hormônios dela estão começando a alterar, os hormônios tireoidianos dela estão começando a alterar, que geram alterações metabólicas, ela não tem fluxo menstrual, ela tem uma redução de rendimento, ela está começando a ficar irritada, alterações de comportamento. Vários sintomas que preenchem aqui a síndrome da deficiência energética relativa ao esporte. O ideal, reduzir treinamento desse paciente. Reduzir intensidade e reduzir volume. A gente como Nutri, eu sou formado em educação física, mas nem eu faço esse tipo de intervenção no consultório. Não consigo, nem acho justo, porque eu não estou acompanhando o paciente no campo o tempo todo. Mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer essa redução, conversasse com o treinador, fizesse essa redução por pelo menos uma semana, para dar um respiro. É como se o paciente estivesse entrando em overtraining. O overtraining tem uma correlação muito grande com o E10, né? Então, primeiro passo, reduzir o gasto energético. Tentar fazer ela gastar menos, porque lembra lá que a gente conversou lá no começo que a disponibilidade energética é aquilo que sobra depois que você subtrai o gasto energético do treino. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Quando a gente faz o exercício, a gente gasta calorias do exercício. Eu dei um exemplo de uma pessoa que gasta 600 calorias durante o treino. Mesmo que ela não tenha comido nada, ela vai gastar 600 calorias. Então, é o que sobra, certo? Segundo ponto, como Nutri, aumentar a ingesta energética. Brian, mas agora vamos dar um exemplo. E eu vou dar o exemplo que eu usei lá no caso. E eu já usei outros, já fiz isso em outras situações. E é o que normalmente eu faço no consultório. E eu também já orientei aluno a fazer nesse formato. Mas eu tenho colegas que já vão direto ao ponto. O que tu faz, Brian? Eu faço estratificado, eu faço steps. Tá? Então eu vou dar o exemplo daquela paciente maratonista que chegou ao consultório com vários sintomas. O mais clássico dela, que ela tinha, era uma amenorreia já por mais de 6 meses e dificuldade para engravidar, porque ela já vinha tentando engravidar. Ela fez vários ciclos de treinamento, mas vinha no momento que ela vinha com bastante dificuldade de engravidar. E aí, alterações psicológicas, de performance e tal, e ela vinha consumindo 8 calorias por quilograma de massa livre de gordura por dia. Lembra que o 30, abaixo de 30 já tem um risco, né? E aí, o que eu fiz de primeiro momento? Ela vinha com uma ingestão calórica de 868 calorias, olha só. Ela gastava isso no treino, praticamente, tá? E o primeiro passo foi fazer ela vir para aquela ajuste mínimo da ingesta energética mínima, que seria as 30 calorias por quilograma de massa livre de gordura por dia. Brian, mas tu não atingiu 45. Porque se eu fizer o direto 45, ela não vai fazer. Concorda comigo que uma paciente que chega consumindo 800 calorias por dia, se você mandar ela consumir 2.800 calorias, ela não vai nem voltar no seu consultório, do meu ponto de vista. Então eu prefiro fazer gradativo, faço por degrau. Então, ok, vamos subir de 800, vamos subir ali para 2.000 calorias, que é o EA30, eu fui lá e calculei. E aí a gente vai deixar ela um tempo, um mês e meio no EA30, respirando, melhorando performance, tentando retomar os sintomas. E aí no segundo ponto, em um segundo momento, a gente vai tentar atingir o 45. E eu nem faço gatilho de 2.000 para 2.800, do 30 para o 45 direto. Aí eu vou fazendo aportes calóricos de forma gradativa até atingir o objetivo dela. Entenda, de novo, né? Cálculos tem erros, então a gente tem os cálculos para nos dar um norte. Então eu saí do EA8 que ela estava ingerindo, fui para um EA30 e falei, pronto, agora eu já vou melhorar a performance, já vai melhorar o rendimento dela, vai melhorar os estoques de glicogênio, talvez eu já consiga melhorar a adaptação metabólica dela, comece a gastar um pouco mais de energia, talvez eu já comece a melhorar aí os sintomas relacionados ao fluxo menstrual que ela vinha, da amenorreia, começa a ter alguns escapes ou algumas alterações, talvez eu já comece a melhorar a testosterona dela, talvez eu já comece a apresentar melhora de outras características, que é muito comum,
está associado, como da queda de cabelo, das unhas que quebram, fragilidade, do cansaço, mas aqui de cabelo é muito comum porque a gente tem deficiência energética, a gente tem deficiência de nutrientes também. Então eu já começo a melhorar alguns sintomas dessa paciente. E aí eu vou, para não perder o paciente, eu vou subindo de forma gradativa. Então eu comecei com as 2.000 na próxima dieta, na próxima fase, no mês que vem, ou daqui a 3 semanas, 4 semanas, eu vou lá e faço um aporte de 200 calorias. 150 calorias, para eu não perder o paciente. Para eu também não fazer ganho de gordura de forma excessiva, porque talvez eu possa espantar o paciente e ela falar, ai meu Deus do céu. Porque eu também não quero que ela ganhe, porque, de certo modo, eu posso fazer com que ela caia de novo nessa necessidade psicológica de fazer restrição excessiva, de perder peso. Então eu tenho que fazer com que ela continue comigo, acreditar, porque assim eu consigo mudá-la, e aí eu vou fazendo a ingesta energética gradativa até atingir aquele 45, se assim eu conseguir, tá? Então entenda que isso são nortes. Então o primeiro passo, reduzir o gasto energético. O segundo passo, fazer o ajuste à ingesta energética, ou a adaptação. E aí eu vou priorizar se, por exemplo, eu não conseguir atingir o ideal, eu estou lá nas 2.000 calorias, eu vou priorizar as refeições que antecedem o treino, principalmente as que antecedem o treino e as que são pós-treino. Tem 2 treinos ao dia, entre um treino e outro, para potencializar a recuperação de glicogênio muscular. Então eu vou tentar priorizar essas refeições e vou tentar atingir em recomendações básicas de ingesta de macronutrientes, principalmente de carboidrato. Então a paciente que vem consumindo 1 grama de carboidrato por quilograma de peso ou menos, né, porque aquela 860 não dá nem 1 grama, tá? E eu vou jogar isso para um 3, 3,5, e depois eu vou jogar para um 4,5, depois eu vou jogar para um 5, e eu vou tentando ajustar para atingir o ideal, juntando com esses aportes calóricos que eu vou fazendo. Então eu vou fazendo essa distribuição em grama por quilograma de peso, tentando atingir as recomendações da modalidade, certo? Terceiro passo, né? Então eu vou começar a avaliar sinais e sintomas desse paciente. Então eu fiz a diminuição do gasto energético, fiz o aporte e fiz a distribuição conforme o dia. Uma suplementação ela pode sim ajudar, né? Então se o paciente vem em déficit energético excessivo, com carência nutricional, uma suplementação dos nutrientes que você entender que estejam em carência, como por exemplo, que é muito comum, zinco, vitaminas do complexo B, selênio, cobre em algumas situações, né? Mulheres, talvez o cobre não seja tão comum ter carência, porque normalmente o uso do anticoncepcional gera uma elevação de cobre. Então, essas situações eu posso tentar usar aí a suplementação de nutrientes para poder melhorar, tá? Assim como vitamina D, que é algo que é bastante comum a gente ter carência. E se a gente identificar que ele tem um risco ou está com alguns sintomas também associados ao overtraining, que são sintomas muito parecidos, uma suplementação de antioxidantes pode ser interessante por um período curto, né, de 1 semana, 2 semanas. E aí você pode estar utilizando aí quercetina, você pode estar utilizando a própria vitamina C, você pode estar utilizando ácido alfa-lipoico. Então são coisas que podem estar auxiliando a isso para o seu paciente, tá? A Betina colocou aqui, imagino que abordem muito sobre isso no curso, esperando a próxima turma. Betina, obrigado. A gente aborda, assim, a gente fala, a gente tem uma aula específica e mostra esse estudo de caso, né? O que aí a gente mostra a dieta, mostra tudo direitinho, como é que foi feito e a evolução do paciente, tá? É algo que a gente realmente faz, tá? Tem uma aula específica dentro do módulo que é só de RED-S. Bom, que mais, pessoas? Dúvidas? Então, lembra de novo, né? Reduzir o gasto energético, aumentar a ingesta energética, avaliando os sinais e sintomas, faz o aporte gradativo, atingindo pelo menos o 30, até você conseguir atingir o 45, do meu ponto de vista, a longo prazo, tá? E aí avalia sinais e sintomas para avaliar necessidades de aportes nutricionais por suplementação, caso você tenha entendido que isso é algo recorrente. E normalmente é, porque quando o paciente vem com um RED-S, eles normalmente vêm com valores bem baixos, tá? Como esse caso, esse paciente não é algo incomum, tá? Como eu comentei anteriormente, já peguei paciente com cálculo de disponibilidade energética negativo. E isso não é algo incomum no Endurance. Inclusive esse paciente que teve cálculo, uma disponibilidade energética negativa, era um maratonista também. Ele era um maratonista ainda
vegano, o que de certo modo restringe mais ainda a alimentação deles, tá? Bom, pessoas, acho que era isso. Esse é o ponto principal que nós, nutricionistas, podemos estar atentos a todos esses sintomas relacionados aí à deficiência de energia relativa ao esporte. É algo que tem sido bastante comum, não só no Endurance, em várias outras modalidades, que normalmente tem controle de peso, como eu coloquei para vocês anteriormente, tá? E aí você precisa, de novo, né, tentar ter o contato. Ó, a Mari tá aí, a Mari Andrade, que é treinadora, preparadora de triatlon aqui em Florianópolis, e esse tipo de contato é muito importante, tá? Carolina Sena, o meu cálculo provavelmente era negativo. A no carb, fraturei o isquio por estresse. Então, Carol, isso não é uma anormalidade, não é uma coisa difícil de encontrar no consultório, não, tá? Mas difícil são os diagnósticos, né? E aí vale, por exemplo, no teu caso, o uso do DEXA para te ajudar também nesse diagnóstico, para já avaliar a densidade mineral óssea, porque por períodos muito prolongados de deficiência energética, a gente tem riscos de fratura não só no isquio, em vários outros lugares, como o fêmur também, então tem que cuidar, e aí o aporte energético vai te ajudar, tá? O exercício de força também te ajuda aí para melhora de densidade mineral óssea, ele é mais eficiente, a gente precisa ter impacto na estrutura óssea para melhorar a densidade mineral óssea da estrutura. Então não é só de aporte de cálcio, magnésio, vitamina D, né? Mas a vitamina D é algo que tem que prestar muita atenção, embora no Endurance a gente ainda encontre valores um pouco mais altos por causa do treinamento outdoor, mas mesmo no Endurance a gente normalmente tem uma vitamina D insuficiente. Entenda que vitamina D ideal para atleta é entre 40 e 50, não abaixo de 40, não precisa ser muito acima de 50 a quantidade de vitamina D plasmática, tá? Mas a gente normalmente encontra aí 20, 22, 24, 18, quando não encontra 8, né? Aqui no sul isso acaba sendo um pouco mais frequente por causa da nossa inclinação. Agora no verão nem tanto, mas no inverno mesmo é 9 de 10 pacientes que a gente encontra no consultório. Certo? Bom, mais alguma dúvida? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo, escreva nos comentários, que depois a gente pode ler e a gente poder avaliar. Legal, Carol, calculou então, né? Fez aí o teu cálculo. Não, a tua 12 era a vitamina D? Caramba, muito baixa. 94 também é bastante alta, né? Não precisa, só esses valores de vitamina D de 94 ou muito altos assim, mais para doença autoimune que muitos médicos acabam trabalhando com valores mais altos de vitamina D. Lembra que a vitamina D muito alta, ela aumenta muito a absorção de cálcio e isso pode potencializar, por exemplo, um cálculo renal, tá? Porque você aumenta muito a absorção de cálcio lá no seu rim e isso pode ser um problema. Então, cuidado, tá? Principalmente se você tiver uma vitamina D de 94 com consumo muito alto de alimentos ricos em cálcio. Então, avalia isso, certo? Tranquilo? Mais alguma coisa, turma? Muito legal quando a gente tem participação aqui, porque a gente consegue direcionar para as dúvidas de vocês. E se tiverem alguma coisa, como eu vinha comentando antes, coloquem aqui embaixo, escrevam nos comentários. Mas não antes disso, né? Depois que terminar aqui, se puder voltar e dar um likezinho. Ou compartilhar agora, se você quiser, compartilhar isso com alguém. Vai ficar gravado, então vou deixar salvo. Compartilha com alguém que possa ver, que possa ser interessante, com algum colega, com algum nutri, com algum médico, com algum treinador, preparador físico ou ainda com algum atleta que você conheça e que por acaso tenha esses sintomas parecidos, tá? Valeu, Carol, obrigado. O Daniel colocou aqui as características, né? Na verdade, Dani, as características são as mesmas para homens e mulheres. É que as mulheres acabam sendo mais frequentes, principalmente dos riscos de densidade mineral óssea, mas no homem também aparece, tá? A gente só não tem fluxo menstrual, mas a gente tem alterações de hormônios esteroides, a gente tem queda de testosterona total, queda de testosterona livre, inclusive pessoas que vivem em déficit energético normalmente têm padrões de testosterona mais baixo do que pessoas que vivem com um padrão energético mais adequado. E aí, com um aporte nutricional, há uma melhora dessa testosterona. Não vai
a aumentar de forma significativa. Então pega lá um paciente que tem uma testo de 240 e com a ingesta energética, com o ajuste, ela consegue voltar lá para valores do tipo 300, 400, que talvez sejam valores regulares do paciente. Tem que avaliar o valor regular do paciente, tá? Mas todos os outros sintomas são característicos tanto de homens quanto de mulheres. A redução de performance, a redução aumento do risco de lesão, diminuição da força, diminuição de crescimento, psicológicos que a gente falou ali, distúrbios de humor, enfim, todos os sintomas que a gente colocou ali anteriormente, eles são característicos tanto de homens quanto mulheres, as alterações gastrointestinais, imunológicos também, cardiovasculares, diminuição de resposta de treino, todos são dos dois, tá? Dos dois são característicos de ambos os sexos. Inclusive na literatura isso é bastante discutido, né? Porque antigamente, como eu falei lá no meio da live, isso era mais discutido, essa tríade da mulher atleta. E hoje a gente fala que é bem suscetível a ambos os sexos, tá? Mas uma verdade é que as mulheres acabam comendo menos e tendo esse controle, esse cuidado, essa preocupação excessiva com o peso mais do que os homens, tá? E aí, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, de novo, né? Eu falei isso antes na live, eu ainda tenho hoje a questão da visibilidade e da tendência da busca pelo corpo bonito para vender isso ou mostrar isso para ganhar seguidores ou patrocinadores, tá? E isso eu coloco sempre nas palestras que eu falo, é gatilho e tem potencializado o aparecimento desses sintomas, tá? Como eu, Nutri, posso aumentar a testosterona com alimento ou suplemento, ou somente com o médico? Não, cara, se o cara está em déficit de testosterona, existem alternativas que a gente pode usar, né? A primeira delas é fazer a correção da ingesta energética. Como eu comentei anteriormente, muita gente tem déficit por carência, tá? Tem déficit de testosterona porque faz ingesta excessivamente controlada, principalmente em fase de cutting, querendo emagrecer, e aí há uma queda de testosterona. O aporte da ingesta energética melhora, né? Mas claro que se o paciente está querendo emagrecer, você tem que estar controlando a quantidade calórica. Então a minha dica é nunca baixe de 30 calorias por quilograma de massa livre de gordura por dia. E quando fizer restrição, precisa fazer restrição, fazer restrições pequenas, né? Não baixando de 30, mas vai restringindo aí 300, 500 calorias, não mais do que 10% do que seria a recomendação de gasto energético para ele. Outro ponto relacionado à testosterona, a gente tem que entender que ela é muito modulada pela questão do sono, né? A gente fala muito hoje de sono e uma noite mal dormida, seja por excesso de treinamento, seja por várias outras razões que fazem com que o indivíduo não durma direito à noite, como por exemplo ficar vendo, né, mexendo no telefone, no celular, televisão, luzes, por períodos muito prolongados, principalmente à noite, diminuindo a produção de melatonina, também prejudica o sono. A baixa ingestão de vitaminas do complexo B de B3, fazendo com que a gente tenha a migração de triptofano para a produção de B3, diminui a produção de serotonina, diminui a produção de melatonina, também é um gatilho para não dormir bem à noite. E aí são vários fatores. E a redução do sono, piora da qualidade do sono, mexe diretamente nos hormônios cortisol e testosterona. Então isso é um gatilho. Agora, se a gente identifica isso, a gente pode tentar utilizar de fitoterápicos para tentar modular aí a testosterona do indivíduo. E isso a gente tem que deixar bem claro que fitoterápico não funciona com 100% das pessoas. Existem poucos estudos com humanos, mas existem alguns que têm um pouco mais de evidência. O tribulus terrestre, inclusive, passa a ser prescrição médica, embora a maioria dos estudos sejam feitos aí com melhora de LH e FSH e não necessariamente testosterona ou aumento de produção de espermatozoides, tá? E aí a gente tem outros fitoterápicos que poderiam ser utilizados para poder melhorar ou trabalhar aí com a questão da testosterona. Um deles é o Irocoma longifolia jack, que é o long jack, no extrato seco. Poderia ser utilizado, ele também serve como um adaptógeno, assim como tribulus terrestres, tá? A maioria dos adaptógenos, de certo modo, também podem influenciar positivamente, porque se uma das causas esteja relacionada à própria carência, o próprio estresse, né? Então um adaptógeno é um fitoterápico que pode agir melhorando as situações de combate ao estresse, entre eles o ginseng e entre eles a Ashwagandha, a Withania sominífera, que também
Um bom adaptógeno, eu gosto muito de utilizar isso para estresse, para cansaço, para fadiga. E aí ele pode melhorar a produção de testosterona de forma indireta, né? Alguns poucos estudos falam disso, tá? A Euricom é um deles que é bastante utilizado em combinação com ashwagandha ou com tribulus. Aí tem maca, que é o Lepidium EM, tem aí uma série de fitoterápicos que poderiam ser utilizados aí com esse objetivo, né? Para melhorar, deixa eu responder uma coisa aqui, para melhorar essa produção aí de testosterona, tá? Desse paciente, tá? Mas como eu falei anteriormente, fitoterápico funciona com uns, não funciona com outros e tal, tá? E a gente tem aí outros pontos, outros fitoterápicos que poderiam ser auxílios, serem fitoterápicos que não são os principais, mas em combinação, que é o próprio Acinotes vaga, padronizado em beta-quisterona, e a gilgaturquestânica. São mais novos, tem poucos estudos, mas você pode estar trocando, testando, utilizando. Mas para você fazer prescrição, você precisa ter pós-graduação ou estar certificado, tá? Certo, Dani? Acho que era isso, né? Mais alguma coisa? Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Estamos chegando no limite aí também da live. Foi uma live muito interativa e eu agradeço muito. Deixa aqui, de novo, peço para vocês, se tiverem, identificarem algum colega que precisa saber sobre isso, sobre o LS, sobre sintomas, sobre como tratar, ou ainda colega, o médico, preparador físico, treinador ou ainda atletas, manda para eles, encaixa, aperta no aviãozinho ali e manda para eles escutar essa live aí depois. Certo? Obrigado, Dani, valeu, obrigado, Carol, valeu a todo mundo que participou e até uma próxima live aí. Até mais, tchau, tchau.